Olá, estamos começando mais uma grande entrevista, recebendo um grande ex-jogador da Caldense. Conosco hoje o célebre zagueiro russo que marcou época na veterana nos anos 90, botava medo aí nos atacantes adversários. Nós vamos bater um papo com ele para relembrar grandes histórias da Caldense. Seu Russo, muito obrigado por vir aqui em Poços de Caldas e aceitar o convite para bater esse papo conosco. Obrigado, Renan. Obrigado pelo convite. E é uma satisfação estar voltando aqui, conversar com vocês e rever esse clube maravilhoso que me lançou para o futebol. Para a gente começar, eu queria que você contasse a história lá da sua infância, lá em Andradas, cidade de onde você nasceu. Como é que era lá os campinhos que você jogava bola, brincava com a rapaziada? Então, Renan, a gente vem numa família humilde. A gente começou do nada, né? Saiu das peladinhas, das vargens. Aí começamos a disputar um amadorzinho dali, um amadorzinho daqui. E na época que eu vim pra cá, era o peneirão. Até eu estava conversando com você, era o Miro. Quando eu vim pra cá era o Miro. Meu primeiro treinador do Júnior foi o Miro. E ele que fez o primeiro peneirão aqui no Bandolão. Aí depois o segundo foi no Ronaldão. E a gente foi passando, até que quando eu vim pra cá, eu vim com um amigo meu que chamava Marcelinho, no ponto esquerda. Muito bom também. Aí fomos passando e de lá pra cá fomos subindo, degrau por degrau, até chegar no profissional. Nesse período você ganhou o seu apelido de Russo, né? Qual que é a origem do nome? Então, quando eu cheguei no primeiro teste que eu fui fazer no Bandolão, tinha bastante gente. Aí o Miro, ele falou, como que é o seu nome? Eu falei assim, Osvair Milan, que é o meu nome. Ele falou, nossa, mas Osvair Milan é muito difícil. Ele falou assim, ou vai ser russo ou alemão. E ficou russo. E de lá pra cá, até meus filhos hoje chamam eu de russo. Pegou mesmo. Pegou. E como é que foi essa sua chegada ao time profissional da Caldense, né? Você, quando tu passou em uma peneira, como é que foi esse processo até entregar o plantel profissional? Nossa, Renan, foi assim, né? Foi gratificante. No começo, quando o Emiro falou assim, foi selecionar os meninos que tinham passado do primeiro. E falou assim, Russo, volta, Marcelinho, volta, Dudu, volta, né? Na época passavam 5, 6 por peneirão. Aí fomos pro segundo peneirão, que foi no Ronaldão. Passei de novo. Eu passei em 4 peneirão, para chegar, já vim. Aí no quarto peneirão, ele falou assim, Russo, você pode vir agora semana que vem, na segunda-feira, já com a bolsa, que você vai ficar alojado. Nossa Senhora, me deu um frio na barriga que eu fui embora e não acreditava. E quando eu cheguei, que eu já estava assim, né, voltando, treinando com os profissionais, cara, Nossa Senhora, eu não acreditava, parece que não caía a ficha. Eu falei, será que é eu mesmo, né? E de lá pra cá, que nem eu falei pra você, foi um passo de cada vez, sempre com a minha humildade. E muita gente me ajudando na época, tinha o Renê, o Edecir, quem mais que tinha? O Paulão, goleiro, que eu peguei mais no final, que estava jogando. Eles me ajudaram muito, o Paulo Sereno, volante, muitos amigos que nem assim, a gente vinha assim, né, numa categoria de base, mas o profissional era diferente. E, então eles me ajudaram demais. Aí depois, nós fomos fazer um jogo festivo em Borda da Mata, aniversário da cidade, que nem eu estava falando para você, que foi o primeiro jogo meu que o treinador, se não me engano, era o seu Claudino. O seu Claudino, ele falou assim, Russo, aquece. A hora que ele falou aquece, friozinho na barriga, cara, casa cheia, mas graças a Deus eu fui bem e de lá pra cá foi só indo. Essa sua estreia foi em que ano? Foi no final de 89, de 89 para 90. Agora vamos começar a comentar um pouquinho a retrospectiva de cada temporada. Esse ano de 89 foi um ano bom para a Caldense, a equipe fez uma boa temporada. No finalzinho ali deixou escapar uma classificação para a próxima fase. E já em 90, já com um elenco diferente, né, começou uma nova trajetória. O que você tem de lembrança desse ano de 90? Em 90 eu lembro que nós estávamos nos juniores, os nossos juniores era bom. E tinha do Rio Branco que era bom também. E tinha vários júnior que era bom. E aí a Caldense fez um puta de um time, sabe? Contratou o Gerbala, que veio pra cá. Aí eles fizeram um timaço. Era Orlando, Miranda, sabe?
um time muito bom e fez uma boa campanha naquele ano, sabe? A gente não lembra de todos os detalhes, tudo, mas eu lembro que o time era muito bom. Aí é onde que esse Jair Bala já selecionou alguns meninos do Júnior para completar o time principal. E eu estava no meio, graças a Deus. Como é que foi essa sua chegada ao time principal, seus primeiros treinamentos com o grupo? Ah, foi bom, né? Porque a gente vinha assim, né? Você ficava ali treinando à parte, vendo os caras treinar. Você queria sempre estar no meio deles, né? Queria estar sempre chegando um pouco a mais. Aí a hora que você via assim a escalação e a convocação, assim, ó, tava lá na lousa, assim, ó, tá lá sempre assim, se eu não me engano era Russo, Marcelinho, Dudu, Giovani, tava para completar, nossa senhora, era muito bom. Nesse início dos anos 90, a Caldense passou a disputar outras competições além do Campeonato Mineiro, né? Uma delas foi a Supercopa Minas Gerais de 91. Você tem lembranças dessa competição? Tenho sim, é que nem assim de 90, 91, a Caldense disputava o Campeonato Mineiro, essa Copa do Brasil, esses campeonatos tudo, sabe? Era 3 campeonatos no ano e não parava, sabe? Era bom. A gente tinha mais oportunidade de aparecer e de jogar, sabe? Então a gente lembra, tem umas memórias assim, levemente, mas tem desses anos tudo. Nesse período a Caldense jogava muito contra equipes que hoje praticamente a veterana já não enfrenta mais, né? Algumas até inclusive já foram desativadas. A gente lembra do Flamengo de Varginha, o Pouso Alegre, que era um rival nesse período, que depois acabou sendo desativado e retomou as atividades recentemente, o próprio Três Pontano, enfim, o Mariense. Tem muitos times diferentes que a Caldense jogava naquela época, quem está acostumado a acompanhar os jogos de hoje. Como é que era essa disputa com os outros times do interior? Então, Renan, quando era do Campeonato Mineiro, ó, tinha assim, ó, uns times aqui que é pertinho, que era assim, Alfenense, era a rivalidade, um não queria perder para o outro, Rio Branco de Andrades, o Flamengo de Varginha, Atlético Três Corações. Então, era assim, ó, quando ia jogar esses jogos, cara, a gente assim, ó, tinha que suar e vestir a camisa mesmo, porque quando ganhava, era gostoso, e quando perdia, a crítica vinha, sabe? Mas era muito bom. É que nem você falou assim, ó, era muitos jogos e clássico, sabe? Muito clássico. Então era gostoso. Tinha o Fabril também, né? Fabril de Lavras. O Flamengo de Varginha, eu lembro que teve um ano que eles faziam um torneio lá que eles levavam assim, ó, era o Flamengo de Varginha, a Caldense, o Cruzeiro e o Flamengo do Rio. Faziam um quadrangular, sabe? Nossa, era gostoso. Lógico que os grandes, sempre davam os grandes, né? Mas na época, o Flamengo de Varginha tinha um puta de um time, sabe? Fez um timaço. Até o Carlão, centroavante, que jogava pro Flamengo de Varginha, depois ele veio jogar com a gente aqui. Mas era bom, porque era bom pra gente assim, aparecer, né? A gente assim, jogando no interior, assim, queria jogar contra os grandes e torcer pros grandes levar, né? Conta em detalhes pra gente como é que era essa rivalidade, primeiro com o Flamengo de Varginha, que já era algo que vinha ali desde os anos 60, anos 70. Como é que era a semana de preparação, a repercussão na imprensa desses jogos? Não, era gostoso. A cobrança era maior, tanto do Flamengo de Varginha, quanto, assim, de Andradas, o Branco de Andradas, o Alfenense, o Atlético Três Corações. Era quase todos iguais, sabe? A cobrança era maior. Mas quando ia jogar aqui pertinho com o Rio Branco de Andradas, a rivalidade era maior ainda. A imprensa, sabe? De todo mundo. Tinha que concentrar e concentrar mesmo. Você comentou sobre o Jair Bala, como é que era ser treinado por ele? Como é que era ele como técnico no dia a dia? O Jair Bala era uma pessoa maravilhosa, sabe? Só que era uma pessoa assim, cara, ele jogou bola, cara, ele era muito habilidoso, sabe? Então ele cobrava de você. Ele fazia uns técnicos que não tinha base com ele. Ele jogava a bola nele, cara, ele consertava a bola errada, sabe? Então ele gritava, Russo, joga em mim! Assim, dessa forma, sabe? Jogava nele, aí só tirava. E ele era bom mesmo, sabe? Ele era bom como treinador e bom como jogador, sabe? Como jogador eu não vi ele jogando, mas como treinador ele foi maravilhoso aqui. Ele me deu a oportunidade de começar e eu só tenho que agradecer a ele. Em que ano que você passou a ter uma constância maior ali no time principal, começou a ser titular? Se eu não estiver errado, de final de 90, 91,
Em 91 para frente, eu já tive uma sequência maior. Já vinha jogando, já fui capitão, sabe? Em 93, eu já tive uma oportunidade de o Cruzeiro me querer. Só que na época era passe preso, sabe? Só que daí a Caldense, ela... Tá certo, ela queria me vender por 150 mil dólares. E o Cruzeiro queria dar 100 mil dólares. E o Maciel, ele estava no Branco de Andrades, ele era de Campestre, um zagueiro. Ele foi vendido por União São João, aí na mesma época. Só que daí, nós jogamos um jogo contra o Cruzeiro, e o Éder falou assim, ó, presta atenção que eles vão vir te buscar. Ele estava no Cruzeiro, o Éder Aleixo. Aí eu fiquei, né, tudo feliz, fui embora feliz. Cheguei na segunda-feira, a presidência era o Newton, sendo presidente. Aí ele pegou e falou assim, ó, Russo, o Cruzeiro te quer, mas nós vamos bater o pé em 150. E no fim, eles não me levaram, e levaram o João Carlos, democrata da Sete Lagoas, ele estava. Aí, pra você ver, se eu tivesse ido pro Cruzeiro, né, talvez estaria melhor que hoje. Vamos passar para a temporada de 93, já foi uma temporada bem marcante para a Caldense, alguns feitos históricos, e eu estou vendo aqui o retrospecto de jogos, tem alguns gols que você marcou nessa temporada. Então, por exemplo, Caldense e Atlético de Três Corações, um empate em 3-3, você fez um dos gols, como é que foi esse jogo? Foi um sábado de carnaval, ele estava perdendo o jogo, e aí jogava eu e o Luiz Gustavo, zagueiro, e nós estava perdendo o jogo, rapaz, se não me enganar, de 3-1, aí nós fomos 3-2, e no finalzinho eu fiz um gol de cabeça 3-3, foi emocionante, aí nós empatamos o jogo. Por estar assim, jogando em casa e perdendo de 3, e naqueles faltavam assim acredito que uns 10 minutinhos, né, eles empataram o jogo do dia que foi, e a torcida jogando junto com a gente, aí foi bom, e eu fiz os gols. E dali pra cá, assim, até tem uns jornal assim que eles colocaram assim, Russo, zagueiro artilheiro, porque daí eu fiz contra a Atlético de Corações, depois nós fomos jogar em Alfenas, eu fiz outro, sabe? E foi indo assim. Exatamente, queria comentar esse jogo lá em Alfenas, diante do Alfenense, o Caldense ganhou por 1-0, também um jogo bastante disputado. Você foi o autor do gol da vitória, como é que foi a história dessa partida? Um jogo difícil. Nossa senhora, o Alfenense tinha um timaço também, e nós tínhamos o time nosso era bom. O Nilton, os lateral, tava eu, o Luiz Gustavo, o Osmarzinho que jogou no Santos, de ponto direito, sabe? Nosso time era bom. Aí, casa cheia, aí no finalzinho sobrou para mim, eu fiz o gol da vitória de novo e voltamos com a vitória de 1-0 de lá. Aí o povo já começou assim, né? A gente fica com mais confiança, trabalhar, né? Com mais confiança. Para mim foi muito bom. E nessa temporada de 93, teve um acontecimento importante que foi aquele jogo contra o Cruzeiro, aqui no Ronaldão, no dia 25 de maio, onde o Ronaldo Fenômeno fez sua estreia como atleta profissional. Você estava em campo, o que você tem de recordação daquele evento? Então, foi numa quarta-feira à noite. Ninguém conhecia o Ronaldo, né? E hoje é um fenômeno, né? Respeitado no mundo inteiro. E esse primeiro jogo dele, acho que, se não me enganar, nós perdemos, se não falha a memória, de 1-0. Eu não sei o placar certo. Aí, dali pra cá, assim, depois, que nem os outros, assim, esse Ronaldo, ele foi só crescendo. Ele foi aparecendo, e foi ganhando o mundo, né? E hoje, que nem eu estava batendo papo com você antes da entrevista, a Itatiaia de Belo Horizonte me ligou para fazer uma matéria comigo, que eu fui o primeiro marcador dele, do Ronaldo Fenômeno, mas eu nem sabia disso. Mas fizemos uma matéria muito bonita também, e eu fico muito feliz, né, de ter marcado o Ronaldo Fenômeno. E vendo o vídeo depois da partida, sabendo que aquela foi a estreia, que viria a ser um grande jogador, você chegou a dividir alguma bola com ele ali durante a partida? Tem esse flash na memória? Tem sim, nossa senhora, a gente... eu por categoria minha, assim, de estar sempre, ser aquele zagueiro raçudo, né? Não tinha muita técnica, mas tinha muita vontade de vencer. Então a gente marcava firme, né? Em muitas lances, assim, ele falava, vai com calma, Russão, vai com calma. Eu falei assim, Ronaldo, eu tenho que fazer meu trabalho, pai, senão o professor me saca. Ele falou assim, então faça o seu trabalho. Então eu sempre conversava assim na educação, mas ele foi muito educado com a gente, sabe? Porque peguei muito centroavante assim que era mais chato, mas muito centroavante gente boa também, entendeu?
Ele chegou aqui em Poços naquela noite como uma grande promessa, né? Porque ele vinha se destacando ali nas equipes de base, então estava aquela expectativa para ele começar no profissional, mas pelo menos nesse jogo você conseguiu parar ele. Nesse jogo eu acho que não foi, se não me engano, não foi ele que fez o gol. Nesse jogo eu consegui parar ele, mas depois aí deslanchou, aí não tinha que segurar mais o homem. Aí não tinha o Russo mais pra frente. Aí não tinha mais o Russo pela frente. E nessa temporada de 93 também teve uma outra curiosidade envolvendo a Caldense, que o Elzo, que tinha sido um dos destaques da seleção brasileira na Copa de 86, foi contratado pela Veterana. Como é que foi essa chegada do Elzo e a participação e convivência com ele? Nossa, o Elzo, ele nem parecia que tinha jogado em time grande, em seleção, né? Nunca vi uma pessoa humilde, gente boa igual o Elzo. Até esses dias ele foi lá no clube da Icasa, recente agora, ano passado não, minto, faz uns 2 anos com essa pandemia aí ele estamos conversando lá, ele e o Dorinho, eles estão em Varginha, sabe? Ficamos tempo conversando lá, mas quando ele chegou aqui, a Caldense contratou ele assim, ele estava no final, mas ele jogava muito, ainda demais, sabe? Aí aquele Ronaldão lotava só para ver o Elzo, sabe? E você jogando assim, ó, do lado do Elzo, cara, aí você passava tranquilidade, confiança pra gente, né? Foi maravilhoso jogar do lado dele. E não só com ele, assim, de jogar. Quando eu vim pra cá, eu peguei o Magu, eu lembro do Magu, nossa, uma pessoa também que me ajudou demais. Ele jogou em time grande, Corinthians, depois veio pra Caldense. Nossa, tem umas memórias boas. O Orlando, que jogou no Atlético Mineiro, em 90, quando eu cheguei aqui, esqueci de falar do Orlandão. Nossa senhora, uns caras que sempre me ajudou e deu força pra mim. Caldense sempre teve um anseio de começar a disputar campeonatos nacionais para ter calendário o ano inteiro. E em 1993 a equipe disputou uma seletiva para entrar para a Série B do Brasileirão, né? Mas acabou não conseguindo o objetivo, até teve um jogo contra o Valério Doce, ficou 2-2, você fez uns gols. Isso mesmo. Nós acho que nós não demos sorte, cara. Aquela era uma seletiva que nós tinha que passar por etapas. E nós pegamos nesse jogo, né, acho que empatou 2-2. E nós não conseguimos, né, alcançar o nosso objetivo. E eu tive a felicidade de fazer o gol também. E como é que foi a repercussão entre os atletas ali, né? Porque tinha esse anseio grande de chegar a um campeonato nacional, não foi possível naquela ocasião. O que você tem de recordação? Renan, a gente ficava muito triste, né? Porque a gente trabalhava a semana inteira com o objetivo de passar por etapas, né? E naquela época lá, nós queríamos passar. Porque, que nem os outros jogadores, vive disso, né, cara? Buscar sempre algo mais na carreira, né? E quanto mais longe se alcançar, né? Só que naquela época lá não deu pra gente, naquele momento, né? Ficou muito triste. Pois em 1994, o Caldense trouxe o Ailton Lira para ser o técnico da equipe. Ele tinha sido um grande jogador no clube nos anos 70 e montou um time forte, né? Conseguiu boas vitórias, com destaque ali para o Afrânio, para o Nilton, que fizeram muitos gols nessa temporada. O que você pode destacar desse ano? Então, esse ano aí eu já estava como titular com o Ailton Lira. Ele, o cara que jogou no Santos, né? O treinador também, nossa senhora, técnico, bom demais, campeão. E esse time que nós tínhamos com o Afrânio, o Nilton, nossa, o Ailton Cruz, o time nosso era bom, cara. Fizemos uma boa temporada aqui, assim, uns jogos muito bons aqui na Caldense com o Ailton Lira, sabe? Temporada muito boa. E o que você pode destacar dessa campanha? Tem algum jogo que ficou marcado, algum lance ali dentro de campo que você tem recordação? E nós ficamos, eu acho que com o Ailton Lira ficou marcado nós e Atlético Mineiro. E eu, se não me enganar, foi com o Ailton Lira que nós jogamos. No Ronaldão, casa cheia, cara, o Atlético Mineiro tinha um timaço, cara. Era Renato Gaúcho, Éder, nossa, era bom o time deles. E nós pegamos um domingo chuvoso, casa cheia, e nós estávamos ali, né, só marcando e saindo no contra-ataque. Era Fusquilo, Renê, o São, e o Paulista estava estreando, e nós pegamos no finalzinho, aí o Tom Cruz quebrou uma bola e o Nildo centroavante girou entre os zagueirados ali, esse pênalti, e aí o Nildo bateu e ganhamos o jogo de 1-0. Aquele jogo inesquecível para mim. No ano de 95 também teve um outro jogo histórico, a Caldense conseguiu vencer o Cruzeiro no Mineirão, com um gol do Vantuíno no finalzinho do jogo.
uma partida, até então, até pouco tempo, era a única vitória da Caldense contra o Cruzeiro no Mineirão, foi repetir esse feito com o gol do Amarildo agora no Campeonato Mineiro de 2021. Né? Como é que foi essa partida de 95, Caldense 1, Cruzeiro 0? Né, quando a gente saía assim para jogar contra Cruzeiro e Atlético, principalmente no Mineirão, era complicado, cara. Você tinha que, né? E aquela noite, não sei se foi na noite ou foi à tarde, deu tudo certinho, sabe? E né, conseguimos vencer. Aquilo lá para nós foi só alegria, né? Ganhar do Cruzeiro lá no Mineirão. O que aconteceu nos bastidores daquela partida, no vestiário? Como é que foram as conversas dos jogadores antes de entrar em campo, no intervalo? A gente procurava conversar, entrar concentrado, falar assim, vamos entrar concentrado porque nem não pode errar, vamos ficar com a bola, né? O máximo que a gente puder para nem não correr atrás dos caras, porque se eles errar, né, vão tomar um monte, né? Falava assim. Aí, naquele dia deu tudo certinho, cara. E outra, não só com o Cruzeiro, com o Atlético, jogar com o América no Independência era difícil também, sabe? Então, se você não jogasse bem e não acertasse, você tomava um monte. E qual era a estratégia, qual era a formação tática do time? A gente sempre treinava, né? Com o Newton, com o Ailton Lira, com o Jair Bala, com todo mundo que passou aqui como treinador, fechadinho, esperando o contra-ataque. Aí contra-ataque saindo, cara, a gente procurava fazer o gol, entendeu? No Campeonato Mineiro de 1996 chegaram novos jogadores para reforçar a equipe, né? E foi uma grande campanha de 1996, onde a Veterana acabou ficando com o 3º lugar geral. O que você pode dizer de 96? Em 96 a gente fez uma campanha muito boa, né? Começamos bem, deu uma sequência boa e conseguimos alcançar o objetivo, né? A gente queria sempre, o objetivo da gente era ser campeão, mas era difícil. Já em 3º lugar já estava bom pra gente, entendeu? Já foi gratificante. Teve aquele jogo da Caldense contra o Atlético Mineiro que o Tafarel acabou agredindo o Jamerson, que era o atacante da Veterana na época, foi expulso, o jogo acabou ficando 1-1. Foi aquele lance lá no início do campo. Então, nesse jogo eu também estava. Foi assim, um jogo difícil. Foi a volta do Toninho Cerezo para o Atlético Mineiro. Tinha uns 25 mil pagantes na Independência, estava lotado. E o Tafarel era o goleiro. E o time do Atlético era um time massa, né? Aí o Tafarel, infelizmente, ele perdeu a cabeça, sabe? Porque o Jamerson é um menino novo, tinha entrado, ele acreditou no lance, roubou a bola, eu acho que ele ia fazer o gol, sabe? Aí o Tafarel fez a falta, já tinha sido expulso e naquele mesmo lance ele chutou. Aí, né, ficava no hotel lá, a imprensa só dava no Jamerson, sabe? Ele ficou conhecido no mundo inteiro por causa do Tafarel. E essa temporada de 96 foi uma temporada que alavancou muito o futebol da Caldense, né? Porque nos anos 70 a Veterana tinha várias vezes sido eleita a 3ª, 4ª força de Minas, depois passou um período de dificuldades, e nesse ano de 96 foi enaltecido justamente isso, né? Porque desde 77 a Caldense não ficava em 3º lugar, 4º lugar no Campeonato Mineiro. É que nem antes de bater papo com você, estava conversando com o Paulo Roberto. Faltava um pouco mais, sempre um pouco mais, né, pra gente assim do interior. E quando a gente chegava assim na reta final, falhava um pouquinho, acontecia alguma coisa. Até recente agora com a própria Caldense jogando em Varginha, né, com o Atlético. Eu estava assistindo o jogo, não estava mais jogando, mas estava assistindo o jogo. Eu acho que foi meio roubado, sabe? Mas jogar com um time grande é difícil. Você tinha que jogar contra juiz, jogar contra todo mundo, sabe? Mas, não, que nem você falar isso para você, não podia errar. E só que chegava detalhinhos que não podia fazer, entendeu? Tinha que fazer acontecer. E faltava isso pra gente. E você pegou um período onde a torcida apoiava demais no Ronaldão ali, né? Os dois lados praticamente lotados, casa sempre cheia, tanto nos jogos aqui como nos jogos fora, futebol interior estava numa época de ouro ali. O que você tem de recordação assim, de relação com a torcida? Nossa, a torcida, eu vou falar pra você, eu só tenho que parabenizar elas e agradecer pela minha temporada aqui, sabe? Elas gritavam, elas jogavam comigo. Quando às vezes eu caía assim, que eu machucava, elas gritavam, Russo, Russo, pra mim não sair, sabe? Aquilo lá arrepiava, rapaz. E não tinha jeito de sair. Mesmo com dor, você voltava e jogava. Então a torcida aqui, eu só deixo meus parabéns para ela, minha mensagem de agradecimento, sabe? Porque
sempre eu vou agradecer a torcida e a Caldense que fez por mim, sabe? Uma outra coisa legal da gente comentar é que, por um período, a Caldense não conseguia vencer o Rio Branco de Andradas. A gente ficou um tabu ali de 9 anos a Caldense venceu o Rio Branco. E depois foi vencer também um jogo vencendo por 1-0, quebrando esse tabu. Você lembra de como foi esse período de ficar sem conseguir vencer o Rio Branco, que era o principal rival? Sempre que ia jogar com o Rio Branco era difícil. Quando você entrava aqui, já descia para Andradas, sabe? Então, chegava lá, Nossa Senhora, era difícil. E vice-versa, quando eles vinham também. Aí quando aconteceu de ganhar deles, Nossa Senhora, foi só alegria, sabe? Só festa mesmo. E depois eu tive uma época também que aí a Caldense, e eu por ser de Andradas, eu passei a jogar uma temporada pelo Rio Branco, mas com um passe da Caldense. E aí era a mesma coisa. Eu passei os momentos daqui que era a mesma coisa de lá. Que não podia perder para todo mundo, mas não para a Caldense, entendeu? E assim vice-versa. E como que era a ótica lá da cidade de Andradas em relação à Caldense? O que o pessoal falava sobre a Caldense? No fim eles falavam bem, né? Falavam bem, mas tinha aquele receio, um pouquinho de inveja, né? Eu não queria que perdesse para a Caldense de jeito nenhum. E assim eu falo para você que era desde o Júnior. Quando eu fui jogar com o Caldense lá, eu falar para você, teve um ano que a Caldense não investiu, se não me enganar foi começo de 91, que nós entramos, né, participamos no Campeonato Mineiro só com os juniores, porque não caía time nenhum, e nós fomos lá, com os juniores, né, e o Branco tinha um timaço, cara, era o Altair, os Marzinho, o time deles era um timão, e nós perdemos esse jogo lá por goleada, sabe? Nossa Senhora, dá vontade de chorar, sabe? Porque era casa cheia e eles tinham mais time que nós, mais investimento com a gente. Mas então, esse jogo ficou marcado para mim também, porque foi assim, né, que nem estava começando, mas foi bom a experiência. Você foi capitão da Caldense por bons tempos. Como é que era a experiência de ser capitão? Como é que era esse seu espírito de liderança, as conversas com o grupo? Renan, a gente, graças a Deus, assim, a gente pega uma fase boa. Quando você está numa fase boa, aí fica bom, porque daí a imprensa vem te dar moral, você vai ter uma alta confiança, por ser capitão, já você cresce, o alvo, você cresce. Então, para mim, cara, eu fui capitão uns par de anos na Caldense, então eu tinha a responsabilidade de chamar, de cobrar, entendeu? De cobrar a turma. E tinha os jogadores que faziam umas coisas erradas, então você tinha que cobrar aquilo lá. Então você tinha que ter responsabilidade como capitão. E depois que você saiu da Caldense, quais outros clubes você jogou até o seu encerramento de carreira? Renan, eu joguei na Caldense, joguei no Rio Branco, eu joguei no Alfenense, eu fui disputar umas quartas de final para o Alfenense, só que eu estava já no final, parado. Aí eu joguei e eu passei também, fui fazer um período de teste na Ponte. Na Ponte, eu fui na época, se você não sei se vai lembrar, o Marcos Vinícius, estava o Marcos Vinícius e o centroavante que você citou o nome agora, Edmilson, estava na Ponte. Só que era muito difícil, sabe? Na época tinha que ter um empresário. Até eu fiz uns coletivos lá, o Marcão, o Fogueirinha estava lá e o Edmilson estava lá, me deram muita força. Só que eu não tinha um empresário, os caras chegavam com o empresário, sabe, não deu certo, eu não fiquei. E aí dali eu fiquei em Andradas. Hoje eu tenho o meu comércio, tenho um açougue, tem umas coisinhas lá, a gente está mexendo em Andradas. Ô Russo, a gente conversando com você, percebe o tanto que você gosta de falar da Caldense, tem muitas recordações, tem um pedaço da sua vida dedicado ao clube. Então, baseado nisso, queria saber o que a Caldense significa para você. Renan, a Caldense, é fácil falar da Caldense, né? Eu queria até deixar uma mensagem, agradecendo você me chamar aqui hoje, depois de muito tempo. Tive muita proposta, já vim em jogos, assim, sempre dia 7 de setembro, foi aniversário da Caldense, vim em muitos jogos sem jogar contra a seleção brasileira aqui. E agradecer você e a Caldense por dar essa oportunidade de falar um pouquinho, porque eu vim, que nem eu te falo para você, eu vim de uma família humilde, entendeu? Eu vim do nada. E graças a Deus a Caldense me deu quase tudo que eu tenho, sabe? E falar da Caldense é que nem eu estava subindo aqui, o Paulo Roberto falou para mim, seu Russo, que emoção que você está aqui hoje.
eu estou aqui no Clube da Caldense hoje, fazendo essa entrevista aqui dentro. O clube, do jeito que cresceu. É a hora que eu estava subindo a serra, parece que eu estava sendo contratado. Muito obrigado. Em nome da Caldense, quero te agradecer por tudo que você fez pelo clube, por cada gota de suor que você derramou pela Caldense. Tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo, todo mundo que acompanhou, sente muita falta de você ali dentro de campo e lembra sempre com muito carinho de tudo aquilo que você fez pelo clube. Então a gente só tem que dizer obrigado. Obrigado a você, Renê. Obrigado a todo mundo que na minha época me deu minha força, os torcedores, tá? Saudade, tenho muita saudade de todo mundo. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Obrigado ao Russo pela presença aqui. E eu vejo vocês na próxima entrevista. Até lá, um grande abraço.